Às vezes a vida nos coloca diante de um vazio tão profundo que parece impossível escapar. Você acorda sem forças, olha ao redor e tudo o que vê são contas acumuladas, portas se fechando, pessoas que viraram as costas, o silêncio pesa, a solidão sufoca, e a sensação é de estar no fundo de um poço sem corda para subir. Talvez você conheça bem esse lugar, esse espaço escuro onde a esperança parece ter sido apagada, e é aqui, nesse cenário de dor, que uma pergunta ecoa dentro de você. Será que esse é realmente o fim da minha história? Mas e se eu te disser que a escuridão não é o fim? E se esse momento doloroso que você está vivendo agora for, na verdade, o início de uma transformação que você ainda não consegue enxergar? A vida tem uma forma estranha de nos lapidar nos momentos de crise, assim como a semente precisa ser enterrada na terra escura antes de romper e nascer. Nós também precisamos passar por períodos de sombra para revelar a nossa verdadeira força. Pense por um instante. Quantas vezes você já acreditou que não havia saída? E mesmo assim, de alguma forma conseguiu dar mais um passo? Talvez tenha sido pequeno, quase invisível para os outros, mas foi esse passo que te trouxe até aqui. Às vezes, o erro está em acreditar que precisamos estar cheios de energia e motivação para agir. Mas a verdade é que a ação é que gera força. Você não precisa esperar sentir vontade. É o movimento que desperta a coragem adormecida dentro do VOCA. Levantar da cama num dia pesado já é uma vitória. Escrever no papel um sonho que parece distante já é um ato de fé. Fazer uma ligação para alguém de confiança quando a solidão te consome já é um passo em direção à luz. Não subestime o poder dos pequenos gestos, porque quando tudo parece perdido, é o primeiro movimento que abre o caminho para todos os outros. E é justamente no fundo do poço que descobrimos forças que jamais imaginaríamos ter. Quero te contar uma história. Havia um homem que perdeu tudo em questão de meses. Família, trabalho, saúde. Ele acreditava que nada mais fazia sentido. Em meio ao desespero, decidiu dar um último passo antes de desistir. Ele se levantou e caminhou até um centro comunitário próximo. Lá, encontrou pessoas que o acolheram, lhe deram um prato de comida, mas principalmente devolveram algo que ele achava ter perdido para sempre: a fé de que sua vida ainda poderia mudar. Ele começou pequeno, um trabalho voluntário, algumas horas por semana. Pouco a pouco, reconstruiu sua autoestima, recuperou sua energia e emaganou-se. Não apenas reergueu sua vida, mas passou a ajudar outras pessoas a encontrar a mesma esperança que ele tinha redescoberto. Essa história poderia ser de qualquer um de nós, porque quando tudo parece perdido, a verdade é que não perdemos tudo. Sempre existe uma centelha, mesmo que escondida, esperando ser reacesa. E essa força aparece justamente quando não temos mais para onde correr. É aí que descobrimos que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. E talvez você esteja pensando agora: mas eu não vejo essa luz, não sinto essa esperança. E eu entendo, porque a esperança muitas vezes não é um clarão que ilumina tudo de uma vez. Ela começa como um ponto pequeno no horizonte, quase imperceptível, mas ela está lá. E quanto mais você se move, quanto mais você insiste em dar um passo, mais essa luz cresce. A escuridão não tem poder para apagar a luz. Ela só pode escândala por em tempo. Então, quando tudo parecer perdido, lembre-se, você não precisa de grandes respostas agora. Precisa apenas escolher não desistir hoje. Precisa apenas acreditar que existe algo dentro de você maior do que a dor que sente. Precisa apenas caminhar, mesmo que seja devagar. Porque cada passo que você dá na escuridão é, na verdade, um passo em direção à sua transformação. E se existe uma mensagem que quero deixar para você, é essa: você não está sozinho. Sua dor não define o seu destino. O que vive agora não é um ponto final, mas uma vírgula, uma pausa, antes de um novo capítulo. A vida ainda tem algo grandioso reservado para você. Mesmo que agora pareça impossível acreditar, a vida tem momentos em que parece que a gente não consegue dar mais nenhum passo. A mente fica cansada, o corpo pesado, e tudo o que queremos. Mas existe uma verdade que poucos contam. Nesses momentos, não é sobre sentir vontade, é sobre dar o próximo passo mesmo sem forças. Você não precisa estar no auge da motivação para continuar. Precisa apenas se mover, porque a motivação não é o começo do caminho, ela é consequência dele. Ela não chega antes da ação, ela nasce depois dela. É como uma roda pesada que está parada. No início,
é quase impossível fazê-la girar. Você coloca força, mas parece que nada acontece. Só que pouco a pouco, com cada empurrão, ela começa a se mover. E quando finalmente pega ritmo, o peso já não é mais o mesmo. Assim também é com a vida. Você não precisa correr, só precisa começar a girar essa roda. E se eu te disser que os maiores vencedores que você admira também enfrentaram dias em que não tinham ânimo algum, a diferença é que eles não esperaram a motivação aparecer. Eles criaram o movimento mesmo sem vontade. E a motivação veio como resposta. Pensa em alguém que acorda sem vontade de treinar, mas vai assim mesmo. Nos primeiros minutos é pesado, cansativo, até chato. Mas no meio do processo, a energia aparece. O corpo aquece, a mente clareia. E aquela pessoa termina o treino completamente diferente de como começou. A mesma serve para qualquer área da vida. Talvez hoje você se sinta travado, olhando para os problemas e se perguntando: e agora? O que eu faço se não tenho forças? E o Tei responde: faça o que você consegue. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja dar um passo pequeno, quase imperceptível. Um passo ainda é avanço. E esse passo pode mudar tudo, porque a vida não é vencida por quem corre rápido, mas por quem não para de andar. A força que você acha que não tem vai aparecer quando você começar a se mover. E mais, quando você se sente sem forças, mas ainda assim continua. Você prova para si mesmo que é muito mais forte do que imagina. Essa é a verdadeira vitória. Não contra o mundo, não contra os outros, mas contra a sua própria mente que diz não dá. Lembre-se disso. Cada vez que você se levanta em um dia difícil, você está treinando sua alma para resistir. Está construindo músculos invisíveis que um dia vão te sustentar em batalhas ainda maiores. Não espere se sentir pronto. Não espere se sentir motivado. Apenas faça. No meio do caminho, o ânimo virá. A clareza virá. E quando você olhar para trás, vai perceber que os dias em que você mais cresceu foram justamente os dias em que você menos queria continuar. Então, se hoje você sente que não tem forças, eu te digo, você não precisa ter todas elas agora. Precisa apenas dar o próximo passo. A vitória não está na largada nem na chegada, mas na decisão de não parar. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, porque toda semana eu trago palavras que podem mudar a forma como você enxerga a vida. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Juntos, vamos seguir em frente, passo após passo, até que a força e a motivação se tornem parte do seu caminho. Por isso, eu quero te convidar a declarar aqui nos comentários: eu escolho ter esperança. Escreva isso, não apenas como palavras, mas como um compromisso com você mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E, se essa reflexão tocou o seu coração, se inscreva no canal, para continuar recebendo forças e inspiração todos os dias. Porque quando tudo parece perdido, é exatamente aí que uma nova história está começando. E essa história pode ser a sua.